Boa tarde. Como ele já me apresentou, eu sou Ana Paula Grilo Eljaic. Eu dei esse título. Mas eu não tenho. Vou cronometrar aqui, porque eu vi que é tenso o negócio aí do tempo. Vou cronometrar. Está tudo certo. Eu tentei seguir à risca também as instruções lá do e-mail de 1 minuto para apresentar. Então, está tudo sob controle. Quer dizer, mais ou menos, porque os 5 minutos finais ainda eram meus. Então, a self-news, mesmo quando a gente entrar, vai ficar para as perguntas, mas, bom, vamos lá. Então, eu sou professora do Departamento de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora, onde eu desenvolvo pesquisa na área de filosofia da linguagem. O meu atual projeto de pesquisa investiga ideias linguísticas, quer dizer, é um projeto muito amplo, né, que investiga ideias linguísticas indiscriminadamente nas áreas da linguística, da literatura e da filosofia, né. E, preparando essa apresentação, eu vi que a minha apresentação já também entra no segundo ponto lá da indicação do e-mail, que é falar do conteúdo propriamente dito do trabalho, porque desde o meu mestrado, na verdade, que eu venho investigando a questão da interpretação linguística, né, no meu mestrado, mais especificamente com Wittgenstein, né, com a perspectiva de linguagem wittgensteiniana. E, no mestrado, a gente flagrou uma espécie de ceticismo aporético. Eu estou falando aí, eu fiz mestrado na PUC do Rio, sob orientação da Helena Martins, e a gente viu que essas concepções ditas pós-estruturalistas da linguagem, né, ao questionarem aquele estatuto saussuriano do signo linguístico, em que o signo estaria colado ao significante, né, ao questionarem essa ligação essencial, vamos dizer assim, né, entre significado e significante, como uma folha de papel, né, acabaram, ou poderiam acabar, numa visão radical de algumas visões, abolindo o significado, fazendo com que a gente só tivesse o significante, um remetimento de significante naquilo que o Eco, por exemplo, né, vai chamar de semiose infinita, mas não só o Humberto Eco, né. Então, naquele momento lá, eu comecei a estudar sobre essa questão de um ceticismo linguístico contemporâneo, que começou a reverberar em várias áreas de saberes, né? Por exemplo, Talbot Taylor falava num ceticismo comunicacional. A filósofa americana Martha Nussbaum falava de uma sofística contemporânea. Um outro filósofo chamado Martin Stone falava de uma ameaça cética. E o crítico literário Michael Fisher viu a presença de um ceticismo literário. Então, no meu doutorado, eu fui estudar essa questão do ceticismo, e aí eu fui lá para trás, nas origens, né, do ceticismo na Grécia, né, e aí eu estudei um tratado chamado Contra os Gramáticos, de um cara chamado Sexto Empírico, que seria a nossa fonte principal do ceticismo pirrônico, porque Pirro não deixou nada escrito, né, assim como Sócrates não escreveu nada. O que a gente conhece do pensamento pirrônico é através do Sexto Empírico. E aí eu fui estudar esse tratado, né, e, obviamente, outros também do ceticismo pirrônico. E aí, agora, atualmente, o que eu tenho feito, por isso que eu disse que a minha apresentação ia acabar, né, no assunto, é ver como reverbera, né, essa sofística e esse ceticismo pirrônico na atualidade, né, nas ditas fake news e nessa dita era da pós-verdade, né? Quer dizer, entendendo aí também o ceticismo pirrônico, é importante explicar, né, que o ceticismo pirrônico não é o ceticismo moderno que diz que não existe verdade, mas que suspende o juízo sobre a verdade, né? Quer dizer, o movimento do cético pirrônico é investigar um assunto, né? E, ao investigar esse assunto, ele vê que tem diferentes respostas sobre esse tema, respostas contrárias sobre esse tema, né? Logicamente, há e não há. E, segundo o cético pirrônico, essas respostas são de igual força, é a questão da isostenia, e, por ser de igual força, o cético não pode decidir entre uma e outra, então ele suspende o juízo.
ele não julga. Então, o cético pirrônico é aquele que fala adoxasticamente, sem doxa, sem emitir opinião, né? Então, o que eu tenho visto é um resquício, ou como a Helena vai falar tá joia, num texto dela, inclusive organizado naquele livro da Ana Bentes, de uma proto-imagem de um pensamento sofístico aí, que ela vai falar na pragmática, e eu vou dizer nesse movimento de fake news e de chamada era da pós-verdade, né? Sobre os sofistas, eu diria não sobre todo o movimento sofístico, né, mas mais especificamente sobre Gorgias também, já teria ali um embrião dessa fake, né, quando, por exemplo, a Bárbara Cassan vai dizer que, no texto Elogio de Helena, o Gorgias faz um poder, mostraria um poder demiúrgico da linguagem, principalmente quando Gorgias fala assim, eu vou citar, o discurso, o logos, é um grande soberano que, por meio do menor e do mais inaparente dos corpos, realiza os atos mais divinos, pois ele tem o poder de dar fim ao medo, afastar a dor, produzir alegria, aumentar a piedade, né? Quer dizer, o logos, o discurso, ele cria mundos, né? Ele reorganiza mundos. Em outro fragmento que também sobreviveu de Gorgias, ele vai dizer, assim como o visível não pode tornar-se audível, ou o contrário, assim também o ser que subsiste exteriormente a nós, quer dizer, o real, não poderia tornar-se nosso discurso. Não são, pois, os seres que nós revelamos àqueles que nos cercam. Nós só lhes revelamos um discurso que é diferente das substâncias. Se é assim, o discurso não manifesta o objeto exterior. Ou seja, o Gorgias já está, 3 séculos antes de Cristo, dizendo que o discurso não diz o real, que essa referencialidade do discurso não funciona, né? A palavra não diz as coisas. E aí, como foi dito ontem, né, não basta a gente dizer que isso é velho, que isso não é novo, né, mas ver o que há de novo, né, nas fake news e na era da pós-verdade, né? Eu acho que alguns elementos aqui já foram ditos também, né? Por exemplo, a internet, né, que faz com que a velocidade com que essa informação se propague seja de uma rapidez jamais vista. A mídia, que também foi dito aqui, né, apesar desse discurso de não autoridade das redes, né, ela continua com o seu poder. E ontem a gente viu um trabalho muito interessante aqui da professora falando do Jornal Nacional, né, como o Jornal Nacional influenciou nessa como é que se diz? De demonizar o PT, né, por exemplo. E outro fator também, o lucro imenso, né, que grandes corporações têm ganhado com esse colocar em dúvida e colocar em marcha discursos contrários a outros, né? Eu vou citar aqui, num livro chamado Post-Truth, o Lee McIntyre faz um estudo de como a indústria tabagista ganhou rios de dinheiro patrocinando cientistas para, mesmo sabendo já das pesquisas que mostravam, né, os malefícios do tabaco e como causava, tinham relação direta com câncer e tudo mais, mas para fabricar discursos contrários a esse, que levavam à aporia, né, essa aporia cética, né, essa epoqué, a suspensão do juízo sobre qual discurso, então, agora é ficção e qual é não ficção, né? Que eu acho que é esse movimento que a gente tem, enfim, presenciado, testemunhado, né? E aí, então, eu proponho, e aí eu só vou propor mesmo, porque o colega ele já está me dizendo que eu só tenho 1 minuto, eu ia propor para o segundo tempo de 5 minutos, mas, então, o segundo tempo de 5 minutos pode ser pergunta. Se alguém me perguntar, então, o que é self-news? Aí eu vou dizer, então, self-news... também ontem, né, foi colocado isso, e hoje continua, né, o que podemos fazer. Eu acho que a gente pode resistir no discurso, né, como a gente está fazendo aqui, né, e também, como foi dito aqui ontem, né, dar aparato conceitual, teórico, técnico, para entender isso que está acontecendo, né, sermos, como dizia Foucault, filósofos do nosso tempo, né. E aí eu proponho esse conceito self-news, entendendo que a fake news, mais do que fake, é self, né? Quer dizer, isso que também já está
muitos já colocaram aqui, né, que é esse espelhamento discursivo, e aí eu acho que tem duas características também contemporâneas que não sei se teria aí no pensamento sofístico ou cético, mas só para dizer que de dois elementos que seriam um cinismo e um ultranarcisismo, tá? Para compor esse conceito self-news. Bom, tentei falar rapidamente, eu sei que foi muita coisa, muito rápido, mas consegui ficar nos 10 minutos. Obrigada. Tá?